Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar sobre o tema da introdução à faturação. O meu nome é Pedro Montes e vou-vos acompanhar durante os próximos 30 minutos. Vamos fazer uma pequena introdução, perceber o que são documentos de faturação e de transporte, dar um exemplo, de fazer aqui uma pequena demonstração de como faturar com o Jasmine e depois terminar com as boas práticas que devem assumir antes de começar a faturar. Passando então à introdução. Quantos de nós é que não nos questionamos muitas vezes, antes de começar a faturar, temos dúvidas sobre qual o documento que devemos emitir, quando é que devo emitir a fatura, se conhecer os tipos de documentos de faturação, se eu tenho que fazer transportes, quais os documentos que tenho que emitir e, eventualmente, outras obrigações diretas que decorrem da emissão de faturas e de documentos de transporte. Muitas das vezes damos por nós a questionar esta matéria porque parece fácil e depois, quando vamos para a emissão em concreto, poderá tornar-se um tanto ou quanto difícil. Vamos tentar esclarecer estas dúvidas, pois algumas poderão ser colocadas no final e tentar perceber, ou pelo menos ter aqui as linhas básicas desta temática. Não poderia deixar de vos falar relativamente à legislação aplicável a esta temática. O código, para quem tiver mais interesse ou para quem este webinar suscitar mais interesse, pode sempre consultar o Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, o regime dos bens em circulação e depois também terá que consultar outra legislação avulsa relativamente à comunicação de faturas e documentos de transporte. Não seremos exaustivos também aqui nesta matéria a identificar a legislação, não é para isso que este pequeno webinar sobre introdução à faturação, não é esse o propósito, é no fundo dar algumas luzes do que é emitir faturas e documentos de transporte. Bem, documentos de faturação e de transporte. Quem é que está obrigado a emitir faturas? Esta é a primeira questão. Eu tenho o meu negócio, será que eu tenho que emitir faturas? Se calhar não, ou se calhar sim. O que eu lhe posso já responder é que, na generalidade dos vossos negócios, estão todos obrigados a emitir faturas. Sempre que fazem uma venda, sempre que prestam um serviço, devem titular essa venda ou prestação de serviços com uma fatura. Coloco aí quase em jeito de comentário de que não é possível entregar outro tipo de documentos de natureza diferente da fatura para titular a venda do café. Se nós vamos a um café, a fatura deve ser emitida nos termos legais, independentemente depois de vermos a possibilidade dos tipos que podem ser usados para emitir esses documentos. Quais os tipos de documentos de faturação? Existem as faturas simplificadas, as faturas de recibo, as notas de crédito e as notas de débito. As três primeiras dizem respeito, ou nós vamos ver um ou dois exemplos, quando nós estamos a vender ou a prestar serviços, é esse o documento que nós devemos emitir. Mas se eventualmente nos enganamos ou pretendemos corrigir esses mesmos documentos, quer positiva, quer negativamente, temos dois tipos de documentos, que são as notas de crédito e as notas de débito, que são designadamente reconhecidos também como documentos retificativos. Existe também, às vezes surge essa dúvida, a questão dos recibos verdes. Os recibos verdes também é um tipo de documento de faturação, muito, em termos de requisitos de faturação, é igual à fatura recibo, no entanto, os recibos verdes neste momento, ou atualmente, apenas podem ser emitidos através do portal da autoridade tributária e por isso eu não estou aqui a referenciar.
Quais as situações em que devo emitir a fatura? Já vimos referenciando que a fatura deve ser emitida sempre que houver uma venda, uma transmissão de algum bem ou quando terminar a prestação de serviço. Coloquei aí dois exemplos muito básicos, mas vocês podem transferir, no fundo, para a vossa atividade. Se numa mercearia de bairro, sempre que o cliente nos quer comprar o quilo de fruta, esse quilo de fruta deve ser emitido uma fatura. Por outro lado, se estiver no âmbito de uma prestação de serviços, o exemplo do serviço de pintura, a fatura deve ser emitida após o fim da prestação de serviços. Normalmente, e eu falo sempre aqui em questões muito genéricas, mas que e básicas para que possam transferir para a vossa área de negócio esta realidade de quando é e em que situações é que eu tenho que emitir faturas. Também é preciso ter esta noção. Em termos legais, há um prazo obrigatório para a emissão de fatura, que é de 5 dias úteis, mas isto é até 5 dias úteis. Normalmente, e dependendo do negócio, aliás, até é aconselhável, até em termos financeiros, logo que efetuada a venda ou logo que efetuada a prestação de serviços, é emitido o respectivo documento. No entanto, existe este prazo de 5 dias úteis para a emissão da fatura. E o exemplo que eu coloco aí, outra vez na mercearia de bairro, se a venda de fruta é efetuada no dia 13 de junho de 2017, ontem, temos que contar os dias sem o feriado e aqui o feriado nacional, para quem me estiver a ouvir em outras latitudes que possam durante este período ter outros feriados, mas estamos a falar de feriados nacionais, há aqui um prazo de 5 dias úteis. Queria também dizer que existem casos especiais em que este prazo pode ser dilatado. Existem os cenários de emissão de faturas globais, em casos de uso em que a prestação de serviços é continuada e que o contrato entre o cliente e o prestador de serviços, por exemplo, é de faturação mensal. Mas isto já são casos muito específicos e não muito comuns, normalmente efetuados entre empresas grandes em determinado tipo de atividades em que a prestação de serviço vai ocorrer durante um período largo, superior a um mês. Existe também essa possibilidade e aí a emissão e o prazo de emissão da fatura são 5 dias úteis a partir do término do que estiver contratado, se for no final do mês, se for no final da quinzena, nesses cenários. É só para vos dizer que este é o prazo geral, mas existem casos específicos que podem sempre perceber e reconhecer. Os elementos obrigatórios de faturas, não é este um curso ou uma formação exaustiva para vocês perceberem quais são os requisitos essenciais ou obrigatórios das faturas. Desde logo, a data e o número tem que ser sequencial e cronológico, mas isto, se não tiverem a opor, o vosso aplicação informática faz esta gestão e tem obrigatoriamente que fazer esta gestão. O nome, o NIF do emitente também, NIF, o número de identificação fiscal, também é obrigatório. O nome e NIF do adquirente é obrigatório quando aplicável. Existem cenários em que nós não temos que identificar o nosso cliente, ou porque ele não quer, ou porque não deseja que seja efetuada essa identificação. Eu sublinhei aí a designação dos bens e quantidades, o preço líquido de impostos, taxas aplicáveis e valor do IVA e as razões de aplicação do IVA. E sublinhei esses por um motivo muito particular. É que, para quem está a começar a emitir faturas, se calhar estes
são os requisitos com que se deve preocupar, porque estes é que têm mesmo influência na cobrança do IVA e são importantes para a vossa atividade. Depois, a data de entrega dos bens ou realização da prestação de serviços também é importante, mas normalmente, como nós terminamos o trabalho ou a prestação de serviços ou fazemos a venda na mesma data em que emitimos a fatura, a data do documento é coincidente com esta data de entrega de bens ou realização da prestação de serviços. Quanto à designação dos bens e quantidades, isto aqui já é um bocadinho em jeito também de boas práticas. Em tempos já esperamos idos, não havia algumas descrições de bens ou de prestações de serviços em que era colocada a expressão diversos. Aqui o que eu quero dizer é que a descrição dos bens deve ser o mais clara possível para permitir a correta aplicação da taxa do IVA. Se eu escrevo lá diversos, eu não consigo aferir qual é a correta taxa de IVA a aplicar. E isso faz toda a diferença. Não quer dizer que eu tenha que detalhar a descrição total do meu artigo. Não. Seja necessário, se eu vendo cadeiras brancas, azuis e vermelhas, se calhar o que é necessário é que a descrição seja clara a dizer que são cadeiras. Porque a questão de azul, vermelha ou verde não vai interferir nem no preço, nem na taxa de IVA a aplicar. Fica aqui um exemplo muito básico também. Quanto ao preço líquido de impostos, taxas aplicáveis e valor do IVA, de lembrar que existem 4 taxas de IVA: taxa reduzida 6%, intermédia 13% e geral 23%, isenta, e aqui é os casos em que nós não devemos aplicar o IVA. Mas quando nós escolhemos a taxa isenta, definimos e obrigatoriamente temos que definir o motivo de isenção. No fundo, o que é isto? É dizer na própria fatura o porquê de não estarmos a aplicar o IVA. 2 notas. Nos Açores e na Madeira, as taxas de IVA são diferentes. E, embora continuem a haver estes 4 patamares de intermédia, reduzida, geral e isenta, as taxas de IVA são ligeiramente reduzidas por via das empresas e dos contribuintes viverem nas ilhas dos Açores e na Madeira. Outra nota que vos deixo relativamente às taxas de IVA e isso têm que pensar para o vosso negócio, a possibilidade de fazer ou incluir preços na fatura em que o IVA já esteja incluído. Existem fórmulas de cálculo para isso e é possível, e muitas das vezes nós vemos determinado tipo de negócios em que a expressão IVA incluído também, a menção, é impressa no documento. Por isso, a taxa de IVA tem que lá ir, mas depois o valor do IVA não é impresso, é só dito que o IVA está incluído no preço ao cliente. As razões de não aplicação do IVA, muito recentemente, 2013, 2014, estes motivos de isenção estão perfeitamente identificados, tipificados, pelo que bastará a identificação correta do motivo. Também vos posso dizer aqui que normalmente as aplicações informáticas e no Jasmine, que eu vos vou mostrar à frente, estes motivos já estão de base, porque existe uma tabela de motivos. Exemplos desses motivos que eu vos trago aqui abaixo: se a vossa atividade, por exemplo, for de médicos ou dentistas, então estamos aqui numa atividade em que é isenta de IVA, e o M07, já agora para vos tornar ainda mais familiar, o M07 é os motivos de isenção do artigo 9 do IVA, que, por exemplo, incluem atividades de médicos e de dentistas. Outro motivo que também é comum para esta área de negócio, aquelas, não sei se é o vosso caso, mas deixo aqui só como exemplo, é os
sujeitos passivos, os contribuintes que não atingem um volume de faturação superior a 10 mil euros. Se estiverem enquadrados no regime de isenção do artigo 53 do Código do IVA, então o motivo nas faturas, o motivo de isenção vai ser o M10 e será também colocada esta menção na fatura. Por fim, dizer-vos que existe uma espécie de saco, ou seja, uma espécie, quando nós não encontramos nenhum enquadramento nos motivos, nos restantes motivos que existem nessa tabela, então existe o M99 que diz respeito a situações não sujeitas ou não tributadas. Na fatura simplificada, aqui há algumas questões. Eu não vou falar de todos os documentos de faturas, mas trouxe para aqui a fatura simplificada porque é um documento que nesta gama de negócio, ou seja, de volumes de negócios reduzidos, é muito usada. São documentos mais simples, utilizados para pequenas prestações de serviços e para pequenas vendas, e o normal é que seja aplicada quando outras transmissões de bens e prestações de serviços em que o montante da fatura não seja superior a 100 euros. Normalmente, este tipo de fatura é utilizado em negócios de venda a balcão. Eu penso que tenho aí um exemplo. Os requisitos são muito mais simples: data e número sequencial, a identificação do prestador de serviços ou do vendedor, é o que se chama aí de emitente. O NIF do adquirente também é, quando aplicável. Normalmente, isto são faturas emitidas aos consumidores finais e por essa via não temos grandes dificuldades. A questão do preço, líquido de impostos, taxas aplicáveis e valor do IVA, como falava atrás, também é importantíssimo. Aqui é um dos itens mais importantes, e também as razões de não aplicação do IVA, se for o caso, se for o vosso negócio. Os cenários em que a fatura simplificada é emitida é utilizada em cenários, na maior parte das vezes, em que as vendas são efetuadas a consumidores finais e o valor total das faturas é reduzido. Por exemplo, vendas a balcão, venda porta a porta. Na restauração, este tipo de documento é muito utilizado. De referir que a utilização do tipo de documento de fatura e o tipo de documento de fatura simplificada, ou até também o fatura recibo, não são exclusivos. Vocês podem utilizar no vosso sistema os três tipos de documentos, consoante as operações que entendam por necessário. Documentos retificativos. Em que situações é que devo emitir uma nota de crédito ou uma nota de débito? Bem, as situações aqui acontecem quando há uma alteração ao valor tributável ou inexatidão na fatura anteriormente emitida. Eu coloquei aí dois exemplos, um bocadinho no cenário, ligando sempre os cenários que vinha trazendo de trás. O exemplo mais básico é a nota de crédito, ou seja, o cliente levou o quilo das peras ou das maçãs e, porventura, alguma da fruta não estava no melhor estado e veio devolver. Aceitando-se a devolução, temos que emitir, ou deveríamos emitir, uma nota de crédito, no fundo, dar um crédito ao cliente para a futura regularização. A questão da nota de débito é ao contrário. Imaginemos vocês que, no caso da fruta, eu faturei as peras a 99 cêntimos e era a 1,10€, por exemplo. O diferencial deveria ser emitido uma nota de débito com referência à fatura que eu estou a retificar. Quero que fiquem com a ideia, porque estes documentos são esporadicamente emitidos, ou há uma necessidade de os emitir esporadicamente, para casos muito específicos, que fiquem com essa ideia. A nota de crédito e a nota de débito são documentos retificativos de faturas emitidas anteriormente. Os tipos de documentos de transporte. Aqui é um bocadinho diferente das faturas. Na faturação só existem aqueles documentos que eu vos disse. Nos documentos de transporte, a própria fatura pode ser um documento de transporte, a guia de transporte,
a guia de remessa e a nota de devolução é um documento de transporte, mas também existe aqui uma figura que é um documento equivalente. No fundo, qualquer documento que acompanhe a mercadoria em circulação deve ser entendido como um documento de transporte e, por essa via, deve cumprir com os requisitos dos documentos de transporte e deve ser também cumprir com a obrigação de comunicação à autoridade tributária. Para a questão, para quem estava-se a preparar, mas quando é que eu devo emitir um documento de transporte? Se o meu negócio inclui entregas ao cliente ou outro tipo de situações em que a mercadoria sai do meu armazém, da minha loja para o cliente, ou até para situações de arranjo ou de trabalho a feitio, deve ser emitido o documento de transporte. E o documento de transporte deve ser sempre emitido antes do transporte se iniciar e deve também ser comunicado antes do transporte se iniciar. Isso nas aplicações informáticas estão todas, têm essa operação coberta e no Jasmine também está totalmente suportado. Aqui alguns requisitos dos documentos de transporte: o nome, firma e denominação social deve ser obrigatório, quer para o remetente, quer para o destinatário. É claro que existem casos específicos que, dependendo dos vossos negócios, devem sempre ter isso em atenção. Por exemplo, o destinatário num documento de transporte não existe quando vocês vão fazer transporte porta a porta e não sabem a quem é que vão vender. Então aí não há lugar a colocar o nome e firma de denominação social do destinatário. A domicílio certo também deve estar. O número de identificação fiscal é um bocadinho como o preenchimento das faturas, só é aplicável quando este seja um sujeito passivo. A outra entidade também seja em uma empresa. A designação comercial dos bens deve estar na fatura, o local de carga e de descarga, mas principalmente o local de carga é obrigatório. O de descarga também é obrigatório se nós o conhecermos à partida. Se não conhecermos à partida, não é obrigatório. A data e hora do início do transporte é importantíssimo porque tem a ver com um requisito primordial para a comunicação de documentos de transporte. Cuidados, aqui já um bocadinho, eu vim talvez falando nas boas práticas, não é? Cuidados especiais a ter na emissão do documento de transporte relativamente às moradas. Se eu conheço a morada do meu cliente onde vou entregar, então devo incluir e colocar o documento de transporte corretamente preenchido, terem atenção às localidades, ao código postal é importantíssimo. A data e hora de carga também é importante, como eu tenho dito também, para efeitos da comunicação dos documentos de transporte. Ainda, só para vos deixar com algumas notas, existem quais as principais diferenças na comunicação de faturas e documentos de transporte. Nas faturas, o prazo de comunicação AT pode ir até ao dia 20 do mês seguinte. Nos documentos de transporte, a comunicação AT é efetuada antes do transporte se iniciar. Não há aqui um prazo, como é que eu lhe dizer, de antecipação. Ou seja, o que é dito na legislação é que tem que se comunicar o documento de transporte antes dele se iniciar. Isto quer dizer que se vocês vão iniciar o transporte amanhã de manhã, podem comunicar os documentos desde já com data de início de transporte amanhã. Isso aí não há problema nenhum, nem deverá haver problema nenhum. Vou passar então a uma pequena demonstração de alguns exemplos, de um ou dois exemplos de faturação no Jasmine. Vou aqui aceder, fazer o meu login. Aceder à minha empresa.
Bem, estou na minha empresa, no meu primeiro dashboard, no meu primeiro dados, e aqui o que é que eu pretendo mostrar? Imaginem vocês que o vosso cenário é: eu só quero emitir faturas. A minha empresa só vai emitir faturas. Pois bem, muito facilmente, do lado esquerdo, cedem a faturação, criar fatura. Como vocês viram, o tipo de documento, séries, número, data, a aplicação já vos sugere de imediato. Se eu tenho que definir o cliente, posso criar, se eu souber que na minha lista de clientes ainda não existe o cliente, posso criar ou selecionar um da minha lista de clientes, muito facilmente. Seleciono uma menina, isto é tudo para efeitos de exemplo. Na mesma situação relativamente ao artigo, posso criar de imediato ou selecionar aqui uma palmeira de vaso grês, é o exemplo que nós temos aqui, perfeitamente académico, e imaginem vocês que querem gravar esta fatura, mas enviar de imediato para o vosso cliente. Então o que é que podem fazer? No programa, muito facilmente, é sugerido uma mensagem de e-mail para o qual vocês só têm que selecionar o respectivo e-mail. Peço desculpa. Só têm que selecionar o e-mail de destino, podem alterar o assunto, podem customizar todas essas mensagens, embora a aplicação já tenha uma mensagem de template que vocês podem continuar a usar. Eu faço enviar e operação enviada com sucesso, o meu cliente já tem a fatura do Lalá, já me pode pagar. E é isso que nesses processos de faturação é isto que eu pretendo. Eu fiz aqui o exemplo de enviar por e-mail, a mensagem dizia que eu depois iria imprimir e enviar por correio, mas posso apenas gravar e posso mandar imprimir. Isto é o processo mais simples e é o caso de uso de, se calhar, de 50% dos colegas que nos estão a ouvir desse lado. Agora, eu posso ter um cenário, não é mais complicado, estava-me a fugir a palavra para mais complicado, mas mais completo. Imaginem vocês que querem tratar o vosso sistema com base em notas de encomenda. Sempre que um cliente telefona, eu vou emitir uma nota de encomenda, de seguida processar uma guia de transporte e, finalmente, uma fatura. O que é que eu tenho que fazer aqui no Jasmine? Uma forma muito fácil. Acedo aqui a orçamentos e encomendas, faço criar uma encomenda. O Jasmine, inteligentemente, já me vai sugerir o tipo de documento, a série, numeração. Só não sugere o cliente porque ele não sabe qual é o cliente a quem eu quero, que eu estou a registrar a encomenda. Seleciono, vou aqui ao Joaquim Araújo, só para não serem só meninas. Escolho também o respectivo artigo. Porquê? Porque o cliente estava ao telefone ou enviou-me um e-mail e disse-me: olha, eu quero aqui uma bola de rosas em base de madeira. Eu registro a nota de encomenda, faço guardar, vou fazer aqui guardar só para vocês ficarem com o exemplo desta funcionalidade, mas também podem enviar esta nota de encomenda para o cliente, no fundo, para ele vos enviar um e-mail a confirmar que a encomenda é exatamente aquilo que pretendem. Vou fazer guardar. Emiti a minha nota de encomenda. Depois de emitir a minha nota de encomenda, eu tenho que preparar a expedição. Tenho que dizer a alguém no meu armazém, que muitas das vezes pode ser eu próprio a fazer a preparação das minhas encomendas para a expedição. Vou aqui a encomendas, faço processar encomendas e de imediato me vai aparecer uma listagem das encomendas pendentes. A encomenda que eu fiz ali há bocado
vocês têm aqui já algumas referências que vocês perfeitamente podem identificar. Para quem gosta mais de números e de códigos, tem a coluna de encomenda. Para quem gostar mais de olhar para a entidade, ou então para o bola de rosas, que é identificado por o artigo e o código do artigo que eu criei. Faço processar. O que é que vai acontecer? O sistema vai automaticamente vai sugerir o documento de guia de transporte. Verifico de que tudo está em conformidade, é isto que eu quero enviar para o meu cliente e faço guardar. Ele vai-me guardar o documento de transporte e está emitido. Já posso enviar. Depois, falta só fazer a fatura. Aqui, eu, para criar a fatura, se tivesse sido no processo anterior, ia diretamente a criar a fatura, mas eu aqui, como eu venho de um processo mais completo, vou a processar encomendas, e como vocês podem ver aqui na lista de encomendas pendentes, tenho aqui a encomenda e as guias de transporte que já foram geradas para as respectivas encomendas, seleciono a linha correspondente, faço processar e mais uma vez ele sugere automaticamente a fatura, o tipo de documento. Está tudo ok, faço guardar e enviar e neste momento já posso voltar a enviar. Eu aqui, como tinha que vos demonstrar estes aspectos verbalmente, demorei algum tempo a emitir estes documentos, mas como vocês virem em termos operacionais, isto é muito rápido. Voltando então para o PPT, para a minha apresentação, de uma forma, e para terminarmos, que não gosto muito de me alongar com o tempo proposto, mas em termos de boas práticas, o que é que eu diria e o que é que eu aconselhava aos colegas? Primeiro, definir o processo de faturação. Por vezes, começamos o negócio e queremos logo emitir a fatura e resolvemos isto. Mas o que eu sugeri é, se o meu negócio é efetivamente simples e eu nunca vou ter necessidade de fazer documentos de transporte, nem emitir encomendas, então sim, é simples, eu defino um processo em que se baseia só na fatura. Se eventualmente já vou ter entregas aos clientes, vou ter que definir os documentos de transporte e seguida de faturas. Se quiser evoluir, ter um sistema, colocar mais informação até no meu sistema, tenho a possibilidade de emitir notas de encomenda, montar um processo em que posso emitir notas de encomenda, documentos de transporte e, seguidamente, a respectiva fatura. Ainda também de referir que estabelecer os tipos de documentos a usar é importante. Os 5 minutos que nos demora a estabelecer este tipo de processos é importantíssimo para o funcionamento do negócio no futuro. Definir os artigos de venda e de prestações de serviços também é importante. Aquela questão da descrição, ter o maior número de artigos já pré-definidos otimiza a emissão de documentos. Validar as taxas de IVA a utilizar na faturação. Esta parte também é importante. Uma errada taxa de IVA leva a um errado montante de IVA a declarar na fatura e depois temos algum problema. E depois validar o meio de comunicação à autoridade tributária dos respectivos documentos. Sem me alongar mais, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. No entanto, não queria deixar de vos lembrar que na barra lateral direita irá aparecer um inquérito de satisfação que vos peço encarecidamente o preenchimento. São perguntas muito simples e rápidas e que nos ajudará no futuro a melhorar esta apresentação e estas informações para vocês. De referir também que a gravação de vídeo será disponibilizada posteriormente. Da minha parte, Pedro Montes e da Primavera, muito obrigado e estaremos disponíveis para responder às vossas questões depois de responderem ao inquérito. Obrigado.